Esse é Leandro. Ele acabou de completar 17 anos. Leandro vai fazer vestibular esse ano, mas não sabe ainda qual curso escolher. Fora da escola, gosta de videogames, filmes de ficção científica e de tecnologia em geral. Está sempre na frente do computador. Alice tem 16 anos, é colega de Leandro. Tem uma imensa coleção de quadrinhos, assiste desenhos japoneses e também é aficionada por jogos eletrônicos, principalmente pelos de temática futurista. Seu maior talento é desenhar, e adoraria fazer algo relacionado a isso no futuro. Já Fábio tem 15 anos. Ele é muito bom em matemática, jogos que envolvem lógica e curso eletrônico em escola técnica. Recentemente, junto com o irmão mais velho, desenvolveu um mecanismo eletrônico simples para uma feira escolar e pensa que é isso que quer fazer da vida, mas não sabe muito bem como chegar lá. É fácil notar que os três, apesar das inclinações e estilos de vida bem distintos, nutrem um ponto de interesse em comum: tecnologia em geral e temas que cercam a robótica. Robôs aparecem em destaque em filmes, jogos e quadrinhos, além de que os mecanismos robóticos fazem parte direta e indiretamente da vida de todos nós. Desde a antiguidade, mecanismos autômatos são idealizados. Leonardo da Vinci desenhou o primeiro robô humanoide da história. Porém, somente na Revolução Industrial, no século XVIII, máquinas possibilitaram que a produção fosse automatizada. O primeiro robô propriamente dito nasceu em 1924, projetado por Roy J. Wensley. Era uma unidade de controle supervisionada, ou seja, precisava ser controlado por um sistema de telefonia. Por 2 décadas, os robôs continuaram sendo teleoperados, até que a eletrônica permitiu que George Devol projetasse o primeiro robô automático. A partir daí, robôs começaram a ser usados em fábricas automobilísticas, além de avanços como o primeiro programa de inteligência artificial em 1966 permitirem projetos como o braço mecânico de Stanford Arm 3 anos depois, que até hoje influencia o design de robôs. Atualmente, vemos os frutos desse processo, os robôs como conhecemos hoje, atuando muito além das fábricas. Eles, de fato, fazem parte do nosso dia a dia de maneira muito mais próxima, desde uma delicada operação médica até no ambiente doméstico, tanto para nos ajudar com as tarefas diárias, quanto num brinquedo de criança. Um robô pode ser equipado para receber calor, pressão, impulsos elétricos e objetos, além de aprender a se lembrar de tarefas, se comunicar e operar ferramentas. A robótica engloba diversas áreas do conhecimento. Podemos citar como as principais as seguintes: eletrônica. A programação é responsável pela inteligência artificial. Visto que um robô é essencialmente formado por circuitos, seria fácil entender que ela cuida do sistema nervoso robótico. Mecânica. Cuida da parte dos movimentos, dinâmica, força e qualquer processo mecânico executado por uma máquina. Design. Partindo desde a parte do projeto, soluções de problemas e protótipos, na parte prática define os materiais usados, formas e soluções inteligentes para otimizar funções, além da parte estética. A robótica passou de um assunto fantasiado por civilizações antigas, ou que ilustrava obras de ficção científica, para ocupar lugar na realidade. Hoje em dia, convivemos em harmonia com dispositivos robóticos, e sua influência cresce para novos e maiores avanços. É essencial para jovens como Leandro, Alice e Fábio serem estimulados já na escola. É possível por meio de projetos que envolvem esclarecer sobre áreas que, quando desenvolvidas, abram a possibilidade do aluno um dia caminhar para um dos ramos da robótica, sobretudo de forma que possam vivenciar o tema na prática, através de experiências que estimulem o potencial que esses jovens têm. Viagem na eletricidade. Os Três Mosqueteiros. Agora sabemos o que é a eletricidade. Entre 2 fios, liga-se um gerador. Dentro de um dos fios, temos elétrons demais. Dentro do outro, falta. No outro lado dos fios, os elétrons passam através de um receptor desprendendo energia. Isso faz uma corrente de elétrons. É muito simples. Infelizmente, na prática, não vemos os elétrons. E se vocês quiserem se situar nos circuitos elétricos, precisam de um pouco mais de informação, é claro. Esses senhores vão nos ajudar. O gerador cria entre os 2 fios uma diferença de potencial ou tensão. Isso é medido em volts.
Obrigado, Sr. Volta. O gerador pode ser uma pilha, uma bateria de carro ou simplesmente uma tomada. O receptor pode ser uma lâmpada, um ferro de passar, um radiador elétrico, enfim, uma quantidade de aparelhos mais ou menos potentes. A potência se mede em watts, em quilowatts. Obrigado, Sr. Watts. Assim que o receptor é ligado ao gerador, uma corrente passa e não se precisa ser diplomado em eletricidade para compreender que se ligarmos uma lâmpada 2 vezes mais potente, vai passar uma corrente 2 vezes mais intensa. Isso supondo que a quantidade de volts não tenha mudado. A intensidade da corrente se mede em amperes. Poderíamos medi-la, é claro, mas não é necessário. Conhecemos a voltagem. Está escrito nas pilhas ou nos contadores. Conhecemos a potência, está escrita nos aparelhos. Basta fazer uma pequena divisão. Intensidade em amperes igual a potência em watts dividido pela tensão em volts. Por exemplo, quanto passa de amperes dentro de um radiador de 1500 watts ligado em uma voltagem de 220 volts? Pois é, passará 1500 dividido por 220, que é igual a 6,8 amperes, se não tivermos errado, é claro. Mas acho que os senhores nos prepararam um pequeno exercício. Em uma mesma tomada, eles vão ligar 3 lâmpadas de 100 watts, um radiador de 1500 watts, uma torradeira de 760 watts e um forno elétrico de 3000 watts. Problema: calculem a intensidade da corrente que vai passar na tomada. Bem, é muito simples. 100 mais 100 mais 100 mais 760 mais 1500 mais 3000. Potência total, 5560 watts. Dividido pela tensão 220, igual, senhores, igual a 25 amperes. Pois é, não passou absolutamente nada. Ou antes, passou tantos amperes que os fios esquentaram, o isolante queimou, a corrente contentíssima, claro, passou diretamente e houve um curto-circuito. Os nossos senhores não conhecem o disjuntor. O nosso radiador esquenta por quê? Porque no interior, a corrente passa em um fio que tem uma certa resistência. Para a resistência dos receptores, precisamos de um quarto mosqueteiro, o ohm, que se escreve ômega. Obrigado, Sr. Ohm. Poderíamos medir esta resistência, mas também não precisamos, pois é calculada facilmente. Resistência em ohms igual a tensão em volts dividido pela intensidade em amperes. O seu radiador, que deixa passar uma corrente de 6,8 amperes, terá uma resistência de 32 ohms. Mas é realmente interessante saber disso? Sim, pois os fios que vão para o radiador também têm uma certa resistência. Se eles são finos demais, longos demais e estão em péssimo estado, terão a mesma resistência que o radiador e vão desprender o mesmo calor que este, o que será suficiente para fundir o isolante. Moral da história: fiquem atentos para não deixar passar amperes demais em seus fios. Então retenham os nomes dos seus 4 mosqueteiros: watt, ampere, ohm, volt, e se além do mais vocês retiverem sua fórmula, estarão quase diplomados em eletricidade. Se você gosta de robôs e outras engenhocas automatizadas, preste atenção nesse nome: Arduino. Ele está no centro de várias invenções modernas e o mais legal é que você também pode criar as suas. Confira! O Arduino é essa plaquinha aqui. O hardware é open source e conta com uma comunidade colaborativa com mais de 20 mil pessoas em todo o mundo. O grande barato dessa técnica é a facilidade para se criar sistemas que podem ajudar no dia a dia das pessoas. Você já pensou, por exemplo, em alimentar o seu animal de estimação à distância? Pode brincar com coisas simples, tarefas de casa. O alimentador automático para o seu animal de estimação, com um simples timer mais
uma montagem mecânica de um pote, você alimenta o gato basicamente automaticamente. Se você for um pouco mais curioso, você consegue conectar ele no Twitter e a partir dessa casa você twitta para a conta do seu gatinho e alimenta o gato. Ou você fica sabendo quando não tem comida e manda um sinal e alimenta. Isso com um pouco mais de curiosidade, não é uma coisa que é muito difícil. Uma ação bem curiosa aconteceu em um metrô na Suécia. A escada virou um teclado de piano. Ao pisar nos degraus, um som era emitido graças à integração com a plaquinha Arduino. Essa é uma aplicação profissional, mas qualquer pessoa pode entrar nesse mundo da robótica. O próprio Radamés é um exemplo disso. Ele é formado em física e dá aulas de Arduino para as mais diversas pessoas. Segundo ele, quem mais procura se aprofundar nessa técnica são músicos e profissionais que trabalham com arte digital. E acreditem, até crianças já estão se aventurando. Tem crianças de 10 a 12 anos que já usam o Arduino para automatizar bonequinhos de pelúcia, por exemplo. Então, com uma professora orientando, você cria uma ideia de o que você quer que o rato faça quando interagir com o bonequinho, e a parte mais complicada a professora faz, por exemplo. Mas qualquer um, de todas as idades, desde os mais velhos que querem fazer um hobby, eletrônica, o Arduino permite isso. André Bandeira também é iniciante nesse mundo da robótica e eletrônica. O músico começou um sistema baseado em Arduino que o auxilia quando está no palco ao vivo, apresentando seu trabalho. Eu mexo com música eletrônica, então posso usar ele como controlador, como interface para usar a música eletrônica ao vivo, né, que é um problema da música eletrônica, você não tem que fazer coisas pré-gravadas. Com o Arduino isso te liberta de tocar o instrumento de maneiras diferentes, né, como tocar por sensor, né, de sensor de distância, né, poder controlar o som ao vivo através dessa conversão analógica digital. Se você está preocupado com o investimento, fique tranquilo. Essa prática não vai consumir todas as suas economias, não. Basta um computador com um sistema operacional Windows, Mac ou Linux, porta USB e um software dedicado. Aí você pode fuçar na caixa de ferramentas de casa e brincar com LEDs, componentes eletrônicos e motores. Não é uma técnica difícil, é uma técnica que você tem que gastar algum tempo para ter linguagem com isso, né? Que você tem que programar alguma coisa em C e tal, então isso daí você tem que gastar tempo com a linguagem, tem que aprender a falar um pouco isso, né? Mas só isso, mas não é muito difícil. Em relação à eletrônica em si, é a parte mais fácil. Circuits.io da Autodesk. O Autodesk Circuits é totalmente gratuito. Eu vou clicar aqui para poder logar na plataforma. Você pode entrar aqui com o seu Facebook ou você pode criar aqui uma conta gratuitamente. Eu vou entrar aqui com o meu ID da Autodesk. E para iniciar o seu projeto, você pode clicar aqui neste botão New Electronics Lab, ou também você pode clicar aqui Open Electronics Lab. Eu vou clicar aqui New Electronics Lab. Ele abre aqui o desenho da protoboard. Eu vou montar aqui o mesmo circuito que eu usei na aula anterior. Caso tenha alguma dúvida com relação ao circuito, ao funcionamento, assista novamente a aula Primeiros Passos com Arduino. Aqui eu posso usar a rodinha do mouse para aumentar ou diminuir o zoom. Se eu clicar aqui neste botão, ele preenche a tela toda. E aqui em cima, em componentes, eu vou clicar aqui. E vou pegar aqui um LED. Basta clicar no LED e arrastar ele aqui para a protoboard. Eu vou espetar aqui ele neste ponto do circuito. Pressiona o ESC para ele esconder aqui os componentes. Aqui o LED está espetado na protoboard. Percebam que quando eu ponho o mouse aqui em cima, ele me mostra todos os pontos de ligação. Eu vou pegar aqui agora um outro componente, que é um resistor. Pegar um resistor, trazer ele para cá. Esse resistor aqui eu vou selecionar ele. Aqui em cima eu vou dar o nome de R1. E o valor da resistência é
330 e vou selecionar aqui ohms. Perfeito. Todos esses detalhes a gente viu na aula anterior. Eu vou pegar aqui este resistor e vou selecionar ele e neste botão eu vou rotacionar. Ok. E vou ligar ele aqui em cima na perninha positiva do LED. A gente identifica aqui o positivo, porque nesse lado aqui do LED eu tenho aqui o chanfro e o chanfro indica o lado negativo. Então esse resistor ele está ligado aqui no LED, no positivo aqui do LED. Perfeito. Eu vou agora diminuir um pouco o zoom. Botão pressionado esquerdo do mouse eu consigo deslocar a protoboard aqui na tela. Eu vou deixar aqui a protoboard aqui em cima. E aqui eu vou selecionar um outro componente. Tem muitos componentes aqui. Você pode também aqui na busca digitar o componente que você quer. No meu caso eu quero aqui um Arduino. Vou escolher aqui o Arduino Uno, que é o Arduino que a gente vai trabalhar neste curso. E vou arrastar ele aqui para o circuito. Ok, ESC. Vou pegar o Arduino, colocar ele um pouquinho aqui mais para baixo. E agora eu vou pegar aqui, mais uma vez aqui na minha protoboard, e vou clicar com o botão esquerdo do mouse, segurar e arrastar aqui para este ponto da protoboard. Quando eu faço isso, eu crio aqui um jumper, ou seja, é como se eu ligasse um fio deste ponto aqui da protoboard a este ponto aqui da protoboard. Vou aqui fazer o mesmo processo com a placa Arduino, vou clicar aqui em cima do GND, percebam que eu pus o mouse em cima e ele apareceu aí o texto GND. Clica com o botão esquerdo, segura e arrasta até este ponto aqui. E clica aqui. Ok. Aqui deste lado eu posso mudar a cor deste fio. Eu vou colocar a cor preto, que representa aí o GND. Vou clicar aqui neste pedaço de fio também e mudar a cor para preto também. Ok, o que falta eu fazer aqui agora é ligar um fio aqui deste resistor ao pino 13 da placa Arduino. Então basta selecionar aqui este ponto, vou clicar, segurar novamente o botão esquerdo do mouse e arrastar aqui até o pino digital 13 da placa Arduino. Para ficar igual ao circuito real que eu montei na aula anterior, eu vou mudar a cor deste fio aqui para amarelo. Ok, finalizo aqui então a montagem do circuito elétrico. O que eu vou fazer agora é programar o Arduino para ele piscar este LED aqui. Eu vou clicar aqui em cima em Code Editor. Ele já abre aqui um código de exemplo. Eu posso selecionar aqui e aumentar um pouquinho o espaço aqui para visualizar o código inteiro. Percebam que este código aqui ele é o mesmo código que eu usei de exemplo na aula anterior. A gente vai ver em aulas futuras que eu posso criar um novo código aqui do zero. Nesta aula aqui é apenas um teste para a gente se familiarizar aqui com a plataforma. Então basta a gente clicar aqui em Upload e Run. Ele vai simular aí o circuito na placa Arduino. Eu vou clicar aqui em diminuir um pouquinho. Percebam aqui que o LED está piscando. Bom, este aqui é o simulador de circuitos da Autodesk que o aluno pode estar usando para desenvolver esse curso, mesmo não tendo aí a placa Arduino. Por hoje é só.